Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, versos 8 e 9. Segunda carta que escreveu Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Quantos se encontraram? Amém? Vamos ler juntos. Versículo 8. Nos diz o apóstolo Paulo, no verso 8 do capítulo 4 da segunda carta, da seguinte forma: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? Vocês podem repetir comigo agora, testando a nossa mente sem olhar a Bíblia. Amém? Vamos lá. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vamos orar ao Senhor. Pai grandioso, nós te damos graças, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos, Senhor, da Tua Palavra. E o nosso desejo, ó Deus, é meditar na mesma de dia e de noite, Senhor. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, desvenda os nossos olhos, ao passo que possamos compreender as maravilhas da Tua preciosa lei. No nome de Jesus, Senhor, fala conosco, pois queremos ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus amados, particularmente, eu gosto muito da expressão, essa expressão do apóstolo Paulo, porque aqui nos mostra, ou nos revela, acerca de um Deus que estabelece ou põe limites ao nosso sofrimento. Nós sabemos que nenhum de nós estamos isentos de passarmos por lutas, de passarmos por provações, de passarmos por adversidades, de passarmos por aqueles chamados vales sombrios, mas o que traz consolo ao nosso coração é a certeza da presença de Deus em toda a nossa trajetória. O pastor Eder Manso usou uma expressão nesta noite acerca do cuidado do Senhor, quando ele diz: olha, ainda que o seu pai e a sua mãe te desamparem, o Senhor todavia jamais te desamparará, porque é um Deus que cuida, é um Deus que zela pelas nossas vidas, é um Deus que livra, e é o mesmo Deus que estabelece limites ao nosso sofrimento. Eu não sei quais têm sido e quais as áreas às quais você tem passado por lutas, por provações, mas Deus estabelece limites, ao passo que o apóstolo Paulo, ele chega a afirmar da seguinte forma: em tudo somos o quê? Atribulados. Então a tribulação, em determinados momentos das nossas vidas, vem. O próprio Cristo chegou a afirmar lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: olha, essas coisas eu vos escrevo para que tenhais paz, porque no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu tinha compartilhado aqui na vigília anterior que em meio às aflições da vida, em meio às provações dessa trajetória, nós precisamos ter esperança,
paciência e ânimo. Você pode repetir comigo? Esperança, paciência e ânimo. Esperança significa perseverante confiança no futuro. Mesmo que eu não veja nesse exato momento saída, mesmo que eu não veja nesse exato momento solução, mesmo que humanamente falando eu não veja escape, mas a esperança é a perseverante confiança no futuro. Eu acredito que lá na frente, o Deus a qual eu adoro, o Deus a qual cuida de mim, há de abrir portas, amém? Há de trazer consolo ao meu coração, há de mudar essa triste realidade, ou melhor, há de transformar deserto em oásis, choro em alegria, porque a promessa é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então eu preciso ter esperança, a perseverante confiança no futuro. Eu preciso também ter ânimo, amém? Porque se em meio às lutas, se em meio às provações, se em meio às adversidades, eu não tiver ânimo, meu irmão, eu vou me enterrar, farei o jogo da adversidade. Preciso ter paciência, amém? Que a paciência, a capacidade de esperar sem entrar em desespero. Diga comigo: paciência, a capacidade de esperar sem se desesperar, amém? Então, esperança, paciência e ânimo. E Paulo diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas Deus estabelece o que? Limites. Antes da angústia, Deus trará o livramento, amém? Tribulação é uma adversidade que vem e logo passa. A angústia parece que é um sofrimento que parece que não tem fim. Quantas vezes, meus amados, nós nos deparamos com determinadas situações, mas a palavra do Senhor nos diz que muitas são as aflições de quem? Do justo, mas o Senhor de todas os livra. Você crê assim? Diga amém. Amém. Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas Daniel não estava só. Deus estava lá para dar o que? Livramento. Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abidnego fosse lançado numa fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Mas eles não estavam só, porque Deus estava lá dando livramento. Então eu aprendo o seguinte: que muitas vezes Deus não nos livra das adversidades, mas muitas vezes mesmo, Deus nos livra lá nas adversidades. Vocês estão compreendendo onde eu quero chegar? Deus não nos livra das adversidades, mas Deus nos livra nas adversidades. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. E Paulo diz mais: perplexo, mas não desanimado. E nós sabemos que uma pessoa perplexa em meio às lutas, uma pessoa perplexa em meio aos conflitos, ela não sabe o que fazer, não sabe quais decisões tomar. Quem já passou por isso? E uma pessoa perplexa, ela diversas vezes indaga e pergunta: ó Deus, por que eu estou passando por essa adversidade? Ó Deus, por que eu estou passando por esse momento tão difícil
na minha vida. Meus queridos, o ano passado, eu fui acometido de uma inflamação nos brônquios. Isso veio para trazer um descontrole na minha trajetória espiritual. Durante 19 anos, no campo missionário, para louvor e honra do Senhor Jesus, nunca tomei um comprimido acerca de nada. E em dia 15 de novembro de 2013, eu fui acometido com uma tosse e comecei a tossir. Eu fui ao médico, tomei diversos medicamentos e a situação era de mal a pior. Retornei ao médico, parecia que aquela enfermidade não cessava. Fiz alguns exames e ao fazer os exames, o médico olhou e disse: olha, amigo, os seus brônquios estão muito inflamados. E aí, queridos, eu disse: meu Deus, e agora? Não conseguia administrar aquela situação. Eu estou num campo missionário, pastoreando a igreja em Itapé da Serra, com 7 congregações, poucos materiais humanos, e mesmo assim eu dizia: Deus, eu preciso ir, eu preciso anunciar a tua palavra, eu preciso dar atos pastorais na igreja, nas congregações. E diversas vezes, quando eu começava a pregar, era cometido de uma tosse incontrolável, e a respiração, por alguns segundos, parece que travava. Eu ficava sem fôlego. E algumas pessoas diziam: pastor, o senhor precisa se afastar do campo missionário. E eu disse: eu não posso me afastar. Eu via a necessidade de continuar trabalhando, porque se não desse atos pastorais, seria mais uma igreja que não seria assistida durante o mês. E comecei a clamar ao Senhor, e confesso que naquele momento passei a indagar também, dizendo: Senhor, por que eu estou passando por isso? Ó Deus, eu estou fazendo a tua obra, Senhor. Ó Deus, eu estou usando de fidelidade, Senhor. Eu estou procurando, ó Deus, servir ao Senhor com excelência, Deus. Eu sei que eu sou falho, eu sei que sou humano, e como humano eu posso adoecer, eu posso me entristecer, eu posso ficar abatido, mas eu dizia: Deus, dê-me força, Senhor, porque eu quero continuar fazendo aquilo a qual o Senhor me confiou. Mas parece que cada vez mais eu orava, o sofrimento aumentava. E em determinado momento a Neide chegou para mim preocupada e disse: filho, olha, eu vejo que você precisa ficar internado no hospital, você não está bem. Eu perdi totalmente a voz e busquei recursos humanos através da medicina, não cessei de orar, não cessei de buscar ao Senhor. Mas foi um momento na minha trajetória que eu fiquei perplexo. Mas cremos num Deus que estabelece limites ao nosso sofrimento, amém? Perplexos sim, desanimados, diga comigo: perplexos sim, desanimados não. Diga comigo: atribulados sim, angustiado não. E através de oração Deus mudou a minha sorte, amém? Restaurou a minha saúde. Estou no campo missionário anunciando o Evangelho com muita disposição e não estou sentindo absolutamente nada, porque Deus estabelece limites ao nosso sofrimento. O apóstolo Paulo chegou a afirmar: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E no versículo 9 ele diz o seguinte: perseguidos, mas não desamparados. Amém? Diga comigo: perseguidos, mas não desamparados. Amado, Paulo disse:
somos perseguidos, mas não desamparados, porque o Deus que adoramos é um Deus presente, amém? Ele está aqui, meu irmão, atento à sua luta, atento à sua dor, atento aos anseios do seu coração. Nós precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, na certeza que Deus cuida de nós. Você crê assim? Diga amém. Então, perseguidos, mas não desamparados. E aí ele finaliza da seguinte forma: abatidos, mas não destruídos. Haverá momento que o abatimento virá, amém? Que você vai se sentir abatido, que você vai se sentir, humanamente falando, sem força para a caminhada. Mas lembre-se, abatido sim, destruído não. Há um Deus que estabelece limites ao seu e ao meu sofrimento. Você pode...